Meu Deus, se eu entrar nessa máquina do tempo, vou voltar para uma época muito difícil. Não sei se tenho coragem. Caraca! Antes dos direitos trabalhistas serem estabelecidos, a jornada de trabalho era marcada por condições extremamente difíceis e exploradoras. Muitos trabalhadores enfrentavam longas horas de trabalho, que podiam chegar a 14 ou 16 horas por dia, sem pausas adequadas ou descanso. As atividades eram realizadas em ambientes insalubres, sem medidas de segurança, o que resultava em altos índices de acidentes e doenças ocupacionais. Não havia garantias de salário mínimo ou estabilidade no emprego. Os trabalhadores eram frequentemente pagos de forma irregular e podiam ser demitidos a qualquer momento, sem aviso prévio ou compreensão. As mulheres e crianças eram particularmente vulneráveis, muitas vezes recebendo salários ainda mais baixos e sendo submetidas a jornadas extenuantes. A luta por direitos trabalhistas começou a ganhar força no final do século XIX e início do século XX, quando os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos e movimentos sociais para reivindicar melhores condições de trabalho, salários justos e jornadas mais humanas. Essa mobilização resultou na conquista de direitos fundamentais que moldaram o ambiente. Que dia difícil. Trabalho muito e ganho tão pouco. Minha família está passando necessidade. Meu trabalho é muito desvalorizado. É a situação de todo mundo hoje em dia. Trabalhando o dia todo, à noite, sem ter um tostão para dar de comer aos filhos em casa. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Vocês só têm trabalho por minha causa. O progresso exige sacrifício. Sacrifício? Eu tô sendo explorada aqui o dia todo debaixo de sol quente, sem ganhar um tostão. Eu ganho R$ 2 a cada semana para dar de comer dentro de casa. É verdade. Estamos cansados de trabalharmos igual máquina. Está na hora de quitar. Mas se a gente parar de trabalhar, o que vai acontecer com nossos empregos? Já tá ruim recebendo pouco, imagine sem receber nada. O materialismo histórico desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels é uma abordagem que busca entender a história e a sociedade a partir das condições materiais de vida. Base material. Marx e Engels argumentavam que a base da sociedade é formada pelas relações de produção, ou seja, como as pessoas produzem bens e serviços para satisfazer suas necessidades. Essas relações determinavam as estruturas sociais, políticas e ideológicas. Luta de classes. Um dos conceitos centrais do materialismo histórico é a ideia de que a história da sociedade é marcada pela luta entre classes sociais. Marx identificou duas classes principais na sociedade capitalista: a burguesia, o que detém os meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. Superestrutura. A superestrutura refere-se às instituições sociais, políticas e ideológicas que surgem a partir da base material. Isso inclui o Estado, a religião, a educação e a cultura. Marx acreditava que essas instituições servem para manter os interesses da classe dominante. Mudança social. Para Marx e Engels, as mudanças sociais ocorrem quando há contradições nas relações de produção. Por exemplo, à medida que o proletariado se torna mais consciente de sua exploração, pode surgir uma luta por direitos e mudanças estruturais. A dialética é um método que é uma ferramenta importante na análise marxista. Essa abordagem considera que o desenvolvimento social ocorre por meio de contradições e conflitos, levando a transformações contínuas na sociedade. Além do materialismo histórico, Marx também desenvolveu o conceito de materialismo dialético, que combina o materialismo com a dialética hegeliana. Essa perspectiva enfatiza que as ideias não são independentes das condições materiais, elas emergem das realidades sociais. E aí, conseguiu arrumar pelo menos o de comer?
das crianças no seu trabalho? Não conseguimos, pô. A situação está muito difícil. Estamos trabalhando muito. Já faz uma semana que eu trabalho e não recebo nem um tostão. Eu não aguento mais essa vida. Olha os nossos filhos, eles estão morrendo de fome. Eu não quero essa vida para eles. Bem, minha esposa, estamos pensando em fazer um manifesto, pois a situação não está legal. Talvez que o manifesto que vários trabalhadores estão organizando para se fazer, os patrões se sintam pressionados para ceder o nosso dinheiro, ou então mandar alguns alimentos para podermos alimentar nossas famílias. Precisamos entender a luta de classes. Saber quem é que está ganhando, saber quem é que está perdendo. Porque, sinceramente, nessa situação, não vai mais para continuar. Nós que somos trabalhadores estamos perdendo. É verdade. Se a gente não arriscasse o nosso capital, vocês não teriam emprego. Queremos nossos direitos! 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 Queremos nossos direitos. Queremos nossos direitos! 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 Engels, a história é marcada pela luta entre classes sociais e as condições materiais moldam nossas vidas. Concordo, Max. O idealismo, ele ignora todos esses aspectos. As ideias, elas são produtos materiais da sociedade. Exatamente, as mudanças nas forças produtivas levam às transformações sociais. Isso é o materialismo histórico. É verdade, isso mostra a alienação dos trabalhadores, que são desconectados do resultado do seu trabalho. Bem, precisamos expor essa realidade. Quando as contradições se acumulam, a revolução social se torna inevitável. É verdade, vamos escrever sobre isso e ajudar os trabalhadores a se conscientizar com essa situação. Sim, o materialismo deve ser a base da nossa análise social. Meu Deus, eu preciso contar isso para minhas amigas. Caraca, vocês não vão acreditar na experiência que eu tive. E o que foi, menino? Eu voltei para o século XIX, onde a situação era muito precária para os trabalhadores. Eles trabalhavam muito e ganhavam pouco, tinham poucos direitos e não eram valorizados. Meu Deus, e a gente achando ruim hoje, que a gente tem 13º, direito às férias, e a gente achando ruim pouco. Imagina como era nesse tempo, né? Teve manifesto desse tempo aí? Sim, é por isso que hoje nós temos nossos direitos. Como as ideias de Marx e Engels impactam a nossa vida hoje? As desigualdades sociais, elas ainda existem. Olhem à nossa volta. Muitos ainda lutam por direitos básicos. A viagem no tempo que o aluno Matheus fez mostra como era antigamente e mostra como as ideias de Marx e Engels impactaram as mudanças na sociedade. Eles tinham materialismo. E o que é? Para entender, imagine que a sociedade é como uma grande casa. A base da casa são os fundamentos materiais, como as relações de produção. A superestrutura é o que vemos em cima, a cultura, a política, as leis. Marx e Engels diziam que a base determina a superestrutura. Sobre as lutas de classe, pense na sociedade como um jogo de futebol. De um lado temos a burguesia, os donos de time, e do outro o proletariado, que são os jogadores. A burguesia controla tudo, as regras do jogo, o dinheiro. O proletariado só tem sua força de trabalho. A luta entre essas classes é o que move a história. Sobre a mudança social, imagine que os jogadores começam a perceber que estão sendo explorados. Eles se unem e começam a reclamar por melhores condições. Essa união pode levar a uma revolução. Para Marx e Engels, mudanças sociais acontecem quando há contradições nas relações de produções. E para entender a dialética,
O conceito de dialética é uma dança entre opostos. Um conflito gera uma realidade. Se temos uma ideia, que é a tese, e outra ideia contrária, antitese, a interação delas gera uma nova ideia, que forma a síntese. E assim vai, sempre evoluindo. O materialismo dialético, esse conceito, é como um combo do materialismo com a dialética. Marx acreditava que não podemos entender ideias sem considerar as condições materiais da vida das pessoas. O que pensamos está ligado ao que vivemos. E o resumo disso é que o materialismo histórico é uma lente para ver como nossas vidas são moldadas pelas condições materiais e pela luta entre classes sociais. É um convite para refletir sobre como as estruturas econômicas influenciam tudo ao nosso redor.